Pessoal, boa tarde. Meu nome é Felipe Sena, sou advogado, especialista em direito dos jogos. Eu atuo também com direito dos jogos, pesquisador, faço mestrado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse setor. O que é o setor de jogos e apostas? Quando eu estou falando aqui de jogos, não é jogos eletrônicos, jogo de videogame. Não, a gente vai tratar de um setor mais específico. Os jogos de fortuna ou jogos de sorte, popularmente conhecidos como os jogos de azar. E as apostas esportivas, que são duas situações que estão caminhando no Brasil para uma regulação. O que é a regulação? O governo aborda esse setor e cria regras de fiscalização e de estruturação de um determinado ramo da economia. Isso é importante, porque, como vocês podem perceber, nesses últimos tempos, na televisão, na internet, em vários meios, a gente vê vários anúncios, tanto de casas de aposta quanto de jogos de fortuna. Por exemplo, Bet365, Betfair, Blaze. E aí a gente vem com aquele pensamento na cabeça: será que esses jogos, eles podem ser operados no Brasil dessa forma? Como que está a situação? Eu sempre entendi que os jogos de azar, eles eram proibidos, como aparece também às vezes na mídia. Tal bicheiro foi preso, tal cassino foi estourado pela Polícia Civil e as pessoas foram presas. Por que a situação que sempre foi tratada com esse preconceito, agora é tão popular na internet? Aí a gente vai ter que voltar um pouco até 2018. O que aconteceu em 2018? Foi publicada uma lei específica que abordou a legalização das apostas esportivas. Como eu disse, esses sites famosos que aparecem tanto na mídia, na internet, nas redes sociais. E com essa legalização, vários portais foram disponibilizados no Brasil. Esses portais, normalmente sediados no exterior, em paraísos fiscais, eles, como eu posso dizer assim, eles operam no Brasil sem qualquer estrutura aqui, sem regras, sem parâmetros específicos. Esses parâmetros específicos que o governo deveria dar às apostas esportivas e aos jogos estão pendentes de avaliação exatamente pelo Ministério da Fazenda. Desde 2018, no início no governo Bolsonaro, agora no governo Lula, está pendente exatamente tanto ou uma portaria ou uma resolução do Ministério da Fazenda, agora tratada como uma medida provisória, que especificamente vai para o Congresso Nacional ser avaliada, para tratar dos termos de fiscalização e controle dessas apostas. Isso é um mercado muito interessante, muito importante para a gente tratar aqui na Campus Party, nesse momento, porque há uma série de oportunidades. O mercado de apostas esportivas, ele atualmente movimenta de jogos e apostas esportivas, ele movimenta aproximadamente 100 bilhões de reais por ano em apostas, em jogos. E isso, para o Brasil, é muito importante, tanto para o governo, num viés de arrecadação, como a gente está passando por uma crise de arrecadação, o governo precisa de mais recursos. As apostas esportivas, elas vêm como um fator para incrementar esse viés de taxação, tributação num bom sentido, gente. Porque às vezes a gente fala de tributação e a gente pensa, mais dinheiro que o governo está pegando, mais caro as coisas vão ficar. Não, nesse setor específico, a tributação ela vem para o bem, para aumentar exatamente esses parâmetros de qualidade e de fiscalização. Além disso, para quem trabalha com tecnologia, esse meio é muito importante, muito relevante. Ele oferece várias oportunidades, tanto numa questão de análise de dados, programação, estruturação, web design. E, querendo ou não, a gente passa por um momento de restrição, de muita oferta de vagas e pouca demanda de gente ali qualificada para trabalhar nesse meio.
Isso se reflete também um pouco nos jogos de azar, aqueles popularmente conhecidos como jogos de azar, e tecnicamente chamados de jogos de fortuna. O Brasil, só um adendo, o Brasil é o único país de língua portuguesa que trata com esse viés meio preconceituoso. Jogos de azar, a pessoa vai perder, a pessoa não vai trazer coisas boas para a pessoa, mas na verdade é o contrário. Quando alguém vai ali, joga um slot, uma loteria, até um jogo do bicho, por exemplo, a pessoa ela tem o intuito de ganhar, ela tem o intuito ali de receber um prêmio. Todo mundo joga com a expectativa de ganhar. Então, por isso, por exemplo, em Portugal, o termo jogo de fortuna é mais utilizado, mais adequado. E a gente volta para aquela ideia, poxa, mas sempre achei que os jogos de fortuna eram proibidos no Brasil. E agora a gente está em um momento também de debate, com o projeto de lei 442 de 1991, depois de mais de 20 anos de tramitação desse projeto, vários debates, professores, especialistas de outros países vindo ao Brasil tratar desse tema. Ano passado ele foi votado pela Câmara dos Deputados e foi aprovado. Ou seja, os jogos que estão há mais de 50 anos proibidos no Brasil, desde 1946, agora têm os holofotes de novo. Isso é muito relevante, muito importante. Nós temos uma oferta grande de sites no Brasil, aproximadamente 450 sites de jogos de fortuna e também de apostas esportivas, e nenhum deles está sediado no Brasil, todos em paraísos fiscais. E parte também dessa mão de obra necessária precisa ser demandada fora do Brasil. Com a legalização, nós abrimos um setor que também acaba sendo um pouco cultural. Embora os jogos sejam proibidos, a gente sempre conhece aquela pessoa que faz uma fezinha, que, por exemplo, o meu avô sempre jogou no jogo do bicho. O jogo está inerente à cultura e ao hábito do brasileiro. A ideia da legalização é trazer esses jogos para uma situação de controle, de cuidado e de parâmetros essenciais para o jogador e para o país. Quando a gente trata de jogos e apostas, sempre fica aquela dúvida. Poxa, mas qual a diferença de jogo de azar e aposta esportiva, por exemplo? Qual a diferença? Os dois, eles têm uma necessidade de preenchimento aí de 3 requisitos essenciais de classificação. A diferença está no segundo, mas vamos lá. O primeiro deles é a necessidade de um pagamento para você começar a jogar. Tanto na aposta esportiva quanto no jogo, você vai entrar, você dá um valor ali. O segundo requisito, agora, nos jogos de fortuna, nos jogos de azar, é a existência de um sorteio, um evento aleatório simulado, em que, a partir de uma programação vulga, como a gente fala em jogos de eletrônicos, o RNG, o famoso RNG, que tanto me assombrou no Hearthstone, por exemplo, um pouco no TFT, mais ou menos. Existe o RNG, e dentro desse RNG são sorteados unidades dentro de um conjunto. As pessoas alocadas nessa unidade, as apostas, os jogos alocados nessas unidades, alcançam o terceiro requisito, que é um prêmio em dinheiro ou em bens. As apostas esportivas, elas mudam um pouquinho, porque o RNG delas, na verdade, é um RNG da vida real, não é simulado. Quando você aposta, por exemplo, que, sei lá, o Neymar, em um jogo da seleção, vai fazer um gol, isso é um evento sujeito ao acaso. Acaso tal como você está na rua, encontrar um amigo antigo, como eu encontrei aqui, ou, por exemplo, você está andando na calçada e tropeçar. Todos isso são eventos do acaso. E o acaso, por mais que às vezes ele pareça previsível,
Ele é cruel. Vou dar uma situação. O clássico gol do Neymar. A gente, pensando na seleção brasileira, o Brasil vai jogar com o Tahiti. E o Neymar titular. Você vai lá, aposta no gol do Neymar, parece fácil, não parece? Neymar vai aos 2 minutos, cai, se machuca e precisa ser substituído. O acaso foi aplicado, uma situação que parecia ser comum, ela acaba não acontecendo. E por fim, voltando à situação de comparação entre apostas e jogos de fortuna, nas apostas, caso essa situação do acaso da vida real aconteça e você apostou nela, você recebe o prêmio. Esses dois meios, eles acabam sendo ainda mais valorizados se a gente pensar numa faixa etária aí entre 20 e 35 anos, onde atualmente estão concentrados a maioria dos jogadores, tanto de jogos de fortuna e apostas esportivas na internet. E um pouco disso, um pouco dessa geração está aqui com a gente. Então, além de jogar, seria interessante pensar em outro viés também. Trabalhar no outro lado, para atender, fornecer os serviços a quem joga e desenvolver esse meio que tem tanta possibilidade de crescimento no Brasil. Novamente, se a gente tratar dos tributos, da quantidade de dinheiro que pode ir ao governo federal com a legalização tanto das apostas esportivas quanto dos jogos de fortuna, a gente vai atingir uma casa aí de 20 a 25 bilhões de reais de arrecadação, daqueles mais de 100 bilhões de reais que são movimentados por ano nesse setor. Por isso, a ideia aqui, numa apresentação até mais curta, mais simples, é colocar isso um pouco na cabeça de vocês. Ao invés de ter só um viés quanto aos jogos e apostas de será que isso deveria estar ocorrendo no Brasil ou não? Vamos pensar um pouco mais como a gente pode fomentar esse setor, colocar ele para frente, para que o Brasil se torne não só um meio de muitos jogadores, mas uma potência nacional, potência mundial, na verdade, quanto ao mercado de jogos e apostas. Essa é basicamente a ideia que eu queria trazer para vocês, bem breve também, para não atrapalhar o jantar de quem está aqui com paciência ouvindo. E vou abrir para perguntas da plateia, se tem alguma pergunta em relação a essa ideia de regulação de jogos. Acho que agora sim. Mais alto que vou. Vamos lá. Eu tenho uma equipe de esportes eletrônicos, no qual a gente é privilegiado por ter alguns patrocinadores e um deles se envolve casa de betting. A minha preocupação dentro da regulamentação, acho que você não adentrou muito nisso, mas aproveitando aqui até a consultoria, é muito voltado ao valor, né, que vai ser imputado a quem ficar, cerca de 30 milhões que está falando. E eu queria entender o que você acha aqui. Aí dando um exemplo hipotético aqui, uma PixBet. A PixBet simplesmente ela não vai pagar os 30 milhões de reais. Aí ela vai ser proibida de fazer o marketing, certo? Mas ela vai ser proibida de existir porque ela já fez o marketing daqui para trás bastante, com o Flamengo, com todos os times que a PixBet está. Então eu quero entender como que você vê nessa parte da regulamentação. Uma vez que quem não pagar a taxa de 30 milhões... eles vão deixar de existir? Vai ser proibido ou eles vão se beneficiar do histórico e podem operar mesmo sem nenhum tipo de marketing? Então, essa situação é muito interessante. Realmente, a medida provisória que pretende regulamentar as apostas esportivas, pelo que nós temos de informação preliminar, ela vai demandar um valor de outorga, ou seja, uma taxa para você operar de 30 milhões e um DDR, um imposto aí sobre o lucro, sobre o faturamento bruto da empresa na faixa de 15%. E também veio essa informação de que caso as casas de apostas esportivas não estejam sediadas em território nacional e não obtenham a autorização, elas não mais poderão patrocinar tanto entidades, clubes e competições esportivas
E, embora não tenha sido muito tratado na mídia, há uma expectativa, né, em relação a isso, principalmente comparando a outros países, de que haja um bloqueio de geolocalização, um bloqueio geográfico em relação ao acesso dessas plataformas. Isso não está confirmado ainda na MP, mas é provável que venha. Caso não pague, possivelmente essas casas de apostas, por exemplo, aqui a PixBet, ela não vai mais poder patrocinar o Flamengo, não vai mais poder patrocinar outras entidades esportivas, também de esportes, não vai conseguir operar no Brasil, se não por meio de VPN dos jogadores que querem entrar nela, e também a forma de... A gente precisa de instituições de pagamento que façam, quando você vai lá e deposita o dinheiro no Pix, precisa de uma instituição de pagamento para levar esse dinheiro efetivamente à casa de aposta que está no paraíso fiscal. Também vai ser complicado, provavelmente, se a casa de aposta quiser continuar operando sem autorização, vai precisar que os jogadores instalem esse VPN e vai precisar também viabilizar tecnologia de transação, que... complicado até falar, porque a gente está com o pessoal da PCDF aqui do lado, mas tecnologias de meios de pagamento que não envolvam qualquer fiscalização do COAF. A partir daí, eles poderiam operar. Mas o que foi feito também, o patrocínio que já foi feito, os valores que já foram pagos e os valores em que há expectativa de pagar, isso é muito interessante, porque dentro do contrato pode ter parcela pendente no meio dessa regulamentação, dessa legalização. Não tem uma expectativa clara, mas como provavelmente há um contrato nessa situação, é interessante demandar esse contrato e pelo menos que o poder público e o judiciário garantam a essas instituições esportivas e de esportes o cumprimento do contrato, mesmo que essa casa de aposta não esteja legalizada no Brasil pós-regulamentação. Cumpriu? Felipe, parabéns pela palestra. Tem algumas dúvidas aqui. Quando você falou sobre a regulação, enfim, sobre as perspectivas de abertura desse mercado, considerando que a gente está aqui na Campus Party, enfim, muitos profissionais dessa área, a gente acabou de assistir uma palestra sobre dados, ciência de dados, e você, na tua exposição, você falou um pouco sobre oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho para esses profissionais, né? Então você começou a falar do web design, etc., mas no final das contas, a aposta esportiva envolve muito dado. E uma grande chave para abrir várias portas em apostas esportivas são as odds, as possibilidades. E a gente sabe que no mundo afora existe toda uma indústria nisso. Então, a minha pergunta é, que tipo de oportunidade de trabalho você acha que a regulamentação desse mercado vai trazer para esses profissionais na área de ciência de dados, na área de análise de comportamento desses jogadores, principalmente no cenário, por exemplo, de jogo responsável, enfim. Queria que você abrisse um pouco o leque para a gente, para mostrar que oportunidade de trabalho, que tipo de profissional pode vir a ser beneficiado e como ele pode se aproveitar desse mercado, da abertura desse mercado de apostas. Bom, essa pergunta é interessante. Primeiramente, quanto à questão de cálculo de odd, a validação desses valores, para quem não sabe, odd é um multiplicador pago à pessoa que acerta o prognóstico, que acerta a aposta. Voltando ao exemplo do Neymar, você vai lá, aposta que o Neymar vai fazer um gol pela seleção contra o Tahiti. Como parece uma situação simples, provavelmente a odd ela não vai estar muito alta. Vamos supor aí 1,6. Ou seja, vai pagar 160% ali do que você apostou. Apostou R$10, volta R$16 para você acertando essa aposta. E em relação ao mercado de odds, de análise de dados em relação a casas de apostas, eu particularmente acredito que esse é um mercado muito frutífero, porque a gente tem pouquíssimas empresas que fazem esse cálculo de odd. Dentro dos grandes players mundiais, a gente só tem uma, praticamente. E essa situação, dentro do Brasil, com priorizando empresas nacionais, a gente tem uma possibilidade muito grande de consolidar, criar empresas que façam essa análise e processamento de dados de um volume grande de eventos esportivos e dentro de uma equacionamento dessas possibilidades,
e até um pouco a partir da utilização de inteligência artificial, com o desenvolvimento de uma inteligência artificial voltada para esse setor, o treinamento do ChatGPT aí por mais um tempo, a possibilidade de criação exatamente de uma empresa de cálculo e disponibilização de odds e de fornecimento de dados para casas de apostas esportivas. Atualmente só existe a Sport Radar, dentro das principais, a principal que atua no Brasil. Então, eu particularmente acredito que a questão de análise de dados ela vai ser muito valorizada e as próprias casas de aposta elas vão ter que ter equipes que avaliem também essas odds adquiridas. Não é a própria casa de aposta que calcula a odd, né? São empresas de fora, que avalie e corrige essas odds. Tem um ramo de apostadores, né, que os value hunters, os caçadores de valor, que eles apostam exatamente nas falhas de cálculo de odd que acontecem nessas casas de apostas. Além disso, existem outras possibilidades, como bem dito, em relação à boa relação entre consumidor e casa de aposta pelo jogo responsável, ou seja, uma criação de ferramentas, parâmetros e para consolidar uma relação saudável entre o apostador e a casa de aposta, para que se evite o desenvolvimento de transtorno de comportamento em relação ao jogo patológico. E equipes multidisciplinares, tanto, por exemplo, de novo, de analista de dados, para verificar onde tem ali, dentre os jogadores, a maior incidência do número de apostas, do número de tempo gasto, a partir de um padrão pré-definido que indica compulsão, também de psicólogos, eventualmente médicos. E o jogo responsável demanda equipes bem multidisciplinares. Além disso, existem outras situações de compliance. É um mercado muito amplo. Se você quiser, depois a gente pode tratar um pouquinho mais dessas possibilidades. Até no ramo do direito mesmo precisa de profissionais. Mas contemplou? Sim, sim. Eu tenho uma outra pergunta, super atual e pegando o gancho que você acabou de colocar. A gente tem assistido a alguns movimentos, né, de combate à manipulação de apostas, etc. Mas a gente sabe que para você entender ou identificar a manipulação de apostas, você precisa entender padrão de apostas em cenários atípicos. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre oportunidades de trabalho para as pessoas que estão aqui e possibilidades de negócio novas, de pessoas físicas e jurídicas que possam ajudar ou prestar serviços para essas casas de aposta, por exemplo, para identificar esses padrões de manipulação de apostas. Nessa situação, a gente volta para restrição quanto a operadores, né, quanto a empresas que identificam, por exemplo, a manipulação de resultados. Novamente, está restrita aquela mesma empresa que eu citei, que faz o cálculo de odds. Por exemplo, ano passado eles identificaram, se eu não me engano, 146 situações de manipulação de resultados no Brasil. Isso é avaliado com uma série de critérios ali, também de análise de dados dentro da realização de cada partida. A gente vê que tem algumas situações de manipulação de resultados que são bem explícitas. O cara domina a bola perto da própria área, chuta para o escanteio sem motivo, uma furada que você não acredita. Às vezes até o jogador de LoL ali dentro de uma partida entre pro players, dando um throw, dando um all-in totalmente fora da realidade. E isso é avaliado com uma série de requisitos de análise de dados. E, novamente, nós temos uma associação de jogo responsável e uma associação de jogos lotéricos no Brasil que estão contribuindo com essa situação de prevenção à manipulação de resultados, mas ainda num âmbito pouco menos específico, não uma prestação de serviço. Então, seria interessante a consolidação, né, de empresas específicas na análise de dados em um sentido amplo, que contemple também o serviço de avaliação e manipulação de resultados,
e principalmente de intervenção ali na operação da aposta esportiva relativa àquele evento de temática esportiva, para a preservação tanto dos jogadores que os apostadores que não estão envolvidos nessa manipulação de resultados, quanto para a própria casa de aposta, que acaba sendo uma vítima dessa manipulação de resultados. Para elas é muito ruim, porque elas só perdem. Conforme dito, as odds são calculadas em relação à probabilidade de que o evento ocorra. Se um evento muito fora da realidade, propositalmente fora da realidade, ocorra, a casa de apostas ela vai perder ali porque ela fez o cálculo equivocado. Então, normalmente, um jogo que é rateado, ou seja, o valor que as pessoas gastam em apostas é utilizado para pagar os vencedores, vira um jogo bancado, em que a casa de aposta tem que tirar mais dinheiro do bolso, mais do que está previsto no planejamento orçamentário dela, para contemplar aquela manipulação de resultados que normalmente abrange valores muito altos, assim, fora do aporte médio de apostas esportivas. Alô, som. Tá alto. E aquelas loot box que você pode comprar e vir coisa aleatória, enquadra como um tipo de aposta, assim, no jogo de sorte? Esse é um debate muito interessante que acontece muito. Vários países, principalmente na Europa, proibiram completamente a comercialização de loot boxes porque elas teriam um viés, né, de jogo de azar, popularmente falando. Só que, se a gente for para a conceituação de jogo de azar, no contexto técnico, principalmente decorrente dos conceitos da escola de Nevada, Las Vegas, o jogo ele tem a entrada, o pagamento para você participar. Segundo, tem um RNG para sortear. E terceiro, para quem é sorteado, tem o prêmio. Nas loot boxes, embora às vezes você consiga um item de muito valor, um Ezreal Pulsefire, por exemplo, no League of Legends, ou uma skin de arma no CS que vale muito, você também pode conseguir alguma coisa que não tem valor nenhum. Sempre vai ter um prêmio. Embora o valor agregado daquele prêmio seja diferente, o fato de sempre haver um prêmio decorrente do sorteio desclassifica as loot boxes como jogo de azar. É um produto diferente. Gente, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Queria agradecer então a atenção, a paciência de todos. Se precisarem conversar sobre alguma coisa em relação a esse tema, só me procurar aqui.